Cara, aquele da vizinho, você chegou a fazer o molde dele? Putz, não fiz. E você já destruiu ele? Não, ele tá vivo ainda, mas ele tá... Ô, velho, pelo amor de Deus, cara. É legal demais. A gente tem que fazer o molde daquilo. Eu quero aquilo na minha sala de estar, aquela piroquinha encantadora. Cara, sensacional. Eu tô com ela aberta aqui. Eu não vi a bundinha dele, cara. Nossa, cara. Vamos fazer o casting disso, cara. Manda aí que a gente faz o molde pra cá. Você não viu a bundinha dele? Ai, cara. Por mim, acaba aqui com isso. Olá, criaturas escultóricas! Aqui quem fala é Ricardo de Limonene Junqueira. Eu sou o Henrique Rodan Rainha. E quem está falando aqui é Igor Plasticeira Gosling. Pois é, criaturas escultóricas, estamos hoje aqui com um convidado ilustríssimo, pessoa escultórica especialíssima, de largo escalão. De largo escalão e de largo talão também, que se você não conhece, deveria conhecer. Nós estamos falando de ninguém menos do que Henrique Rainha, grande escultor. Grande Henrique Rainha. Cara, muito obrigado por participar aqui com a gente hoje, cara. Muitíssimo obrigado mesmo. Valeu demais. Eu agradeço aí a oportunidade. Henrique, cara, fala um pouquinho assim, quem é você? De onde você é? Onde você mora? Como que você começou nesse universo escultoreteiro? Então, cara, eu moro em Bugaçu, né? É uma cidade um pouco afastada aí de São Paulo. Ainda é grande São Paulo, assim, mas já é quase interior, né? E aí, assim, cara, aquela história meio clichê, assim, né? Desde pequeno, gosto de desenhar e tal. Eu tive a sorte, assim, que minha mãe é professora, né? Professora de educação artística. Então ela sempre incentivou e tal, né? Sempre comprava caderno de desenho. E é assim, mas quando eu tava ali terminando o colégio, né? Eu conheci, antes até, né? Na verdade, eu conheci o Fernando, né? O Fernando Gomes, um dos sócios lá da ICS, né? E ele é amigo do meu pai, na verdade, né? Meu pai é mecânico e ele levava o carro pro meu pai consertá-la. E aí meu pai pegava e mostrava meus desenhos pra ele, né? A ICS, pra quem não sabe, é a Innovation Creative Studio, né? Creative Studio. E eu ficava super envergonhado, assim, mas aí ele mostrava, né? E... Chegava do nada, meu carro tá com um problema aqui no câmbio. Aí vai, tudo bem, eu vou arrumar aqui, mas olha aqui os desenhos do meu filho. O que você acha? Seu pai faz isso normalmente? Mas quando você fala, quando eu era novo, tipo assim, isso foi tipo no mês passado, né, que aconteceu isso. Você é um cara super novo, né? Não, isso aí é mais ou menos, sei lá, cara, eu tinha uns 14 anos, eu acho. Mas aí no caso, então, seu pai foi tipo seu empresário ali, né? E aí, assim, ele tendo esse contato aí, né, com o Fernando, e eu conhecendo o Fernando também, eu vi que havia a possibilidade de trabalhar com isso mesmo, né? E ajudou, acho que até meu pai a perceber isso, né? Na época ele dava aula lá na Méliès, que também é uma outra escola, e aí ele me levou pra conhecer, né? E lá eu pirei, assim, eu vi os desenhos, vi as esculturas, né? Na época era o Alex que dava aula lá, né? O Alex Oliver. Foi antes dele ir pra Blizzard lá, né? Mas cara, você chegou a estudar na Méliès ou eu lembro que eu visitei e tal, eu fiquei louco e tal, eu queria estudar aí. Aí quando eu terminei a escola, eu fui trabalhar, né? Eu tava trabalhando com design gráfico, né? E ao mesmo tempo, assim, que eu trabalhava, eu comecei o curso lá na Méliès, de desenho, a princípio. Isso é uma coisa também que, assim, eu queria trabalhar com desenho no começo, assim, né? Bem nesse com concept e tal. Tinha muito essa ideia de ir pra escultura. Eu via a escultura, assim, como parte do processo de aprendizado. Então, eu fiz aí eu comecei lá na Méliès também, eu não lembro mais ou menos da idade que eu tinha, assim, porque eu terminei a escola cedo também, porque eu era adiantado, assim. Garoto prodígio, tava um ano. Você começou a fazer com 6 meses de idade, sua mãe falou, não, esse menino tá dando trabalho, vou pôr ele na escola. Vou pôr na escola. Mas, na verdade, é por causa do meu aniversário, né? Que é 3 de janeiro. E aí eu fiquei um ano adiantado. Mas, cara, apesar de você falar que sua história tá, né, até agora meio clichê, não é, cara, assim, porque duas coisas que eu já identifiquei e achei muito legal aí. A primeira é o incentivo dos seus pais. Que não é nada clichê quando se diz respeito a artes, né? Sim, não, é a desenho, Exatamente. Porque os pais, eles querem que você vá fazer, né, direito, meio da arquitetura. É. E a segunda coisa é que você queria trabalhar com desenho.
desenho, não é isso? Isso. E da onde que surgiu a escultura disso aí? Como é que foi esse salto do desenho pra escultura? Aí assim, eu fiz esse curso na Méliès, na época eu fiz curso de desenho, né? Aí eu terminei esse curso, aí rolou meio que uma pressãozinha aqui, dos meus pais, né? De fazer faculdade. Não foi assim com questão à arte, né? Foi mais ter um diploma e tal. Tanto que eu comecei uma faculdade de animação, no Centro Universitário Senac aqui. E eu tenho problema de crise de ansiedade e tal, né? Agora começa a parte dramática, coloca a musiquinha de drama aí. Tem essas crises, né? Eu tenho até hoje, né? É que são periódicas e tal. E aí eu tive nessa época da faculdade, quando eu entrei, eu comecei e tal, e tive essa crise. Aí eu fiquei mais ou menos um mês indo pra faculdade com a crise e tal, e fazendo tratamento. E eu já tava sacando, assim, que eu não tava curtindo muito a faculdade, né? Só que assim, como eu tava com a crise, eu esperei ela passar pra realmente identificar se era a faculdade ou se o problema era se não era a crise interferindo nisso. Então. E até pra mim era difícil identificar isso, né? Passou a crise e tal, eu realmente percebi que a faculdade não tava legal, né? Era a primeira turma, tava meio desorganizado, os professores não eram, assim, da área, saca? Era o pessoal que vinha de outra área, até porque, assim, pra dar aula em faculdade tem que ter uma formação X, né? Foi quase um curso piloto que a faculdade fez, né? E as aulas legais que tinham era de roteiro e história da animação, assim. O resto eu não gostava de nada, assim, a qualidade não era muito boa. Que era a parte que eu realmente queria, que era a parte de execução e tal. E aí eu meio que parei, né? Conversei com meu pai e tal. Aí foi uma parte meio difícil, assim, de aceitar. Ele falou assim, eu queria que voltar a trabalhar pra pagar o curso que eu queria fazer e tal. Que até então ele tava bancando a faculdade lá pra mim. Eu meio que tomei essa decisão. E aí eu fui pra ICS fazer o curso de escultura. Nessa ideia que eu falei, né, de aplicar depois no desenho, né, como parte do processo, a escultura, e ao mesmo tempo entrei no curso do Maurício Takiguchi, curso de desenho e pintura, né. Grande referência também. Não, cara, é absurdo, assim. E aí eu entrei lá e, a princípio, meu pai continuou bancando, assim, e aí eu ia, como o Fernando também é daqui de Embu-Guaçu, eu comecei a ir com ele todo dia pra escola. E aí eu ia com o Fernando e tal, e meio que virei um aprendiz dele lá, já logo de cara, né. Fazia o curso e ia praticamente todo dia lá pra escola ficar estudando, né? Então foi uma época muito boa, assim, que eu me dediquei só a estudar escultura. Fora o desenho também, né? Que eu tava lá no Takiguchi. E que até hoje me ajuda, né? Eu tô lá até hoje. Pois é, mas como é que... Você estudou lá, né? Na ICS também. Uhum. Como é que rolou o convite, assim, pra dar aula e tudo mais? Então, assim, eu comecei meio que a ficar de assistente lá do Fernando, né? Com o tempo ele decidiu, assim, ficar mais na parte administrativa da escola. Ele ainda continua modelando e tal, mas ele fica mais na administração da escola mesmo, ele se dedica mais a isso, né? Inclusive também entrou o Vidal lá de sócio e tal, na mesma época, antes era só o Fernando. E aí os dois me chamaram pra dar aula no lugar do Fernando. Aí eu fiquei bem feliz e tal, e comecei. Pois é uma coisa que a gente percebe que a evolução da sua habilidade escultórica, ela foi muito rápida, né? Foi. Você acha que isso tá atribuído ao conhecimento do desenho, assim, que veio antes? Então, cara, eu não sei, assim, porque eu acho que, assim, quando eu estudava desenho antes, principalmente antes de entrar no Takiguchi, eu era meio imaturo, assim, então eu não tinha muito uma noção que eu tinha que ficar estudando dia e noite, sabe? Eu achava que eu ia fazer o curso ali, que ia fazer 2, 3 desenhos e ia ficar foda. Mas isso é uma coisa que todo mundo acha, assim, principalmente no início, né, quando você é mais jovem. É imaturidade, assim, né? E aí eu acho que quando eu entrei lá na ICS, eu fui começando a sacar isso. Só que aí eu já saquei, acho que de uma vez, e isso ajudou, sabe? E pegou todo esse período que eu realmente me dedicava o dia inteiro, todo dia, fazendo isso, né? E aí a prática não tem jeito, assim, você pratica. Tem alguém ali, que foi o caso do Fernando, assim, me instruindo. O Takiguchi também, por outro lado, ali no desenho. Que ano que foi isso, cara? Primeira vez que você deu aula, assim mesmo, quando eles te convidaram? Eu comecei a dar aula tem uns 4 anos. Tô perguntando isso por quê, né? Eu que te acompanho há muito tempo, e a primeira vez que eu peguei na massa na vida foi há mais ou menos esse tempo aí que você falou, 4 anos e pouco, 5 anos. Eu já vi alguns trabalhos seus, assim, não me lembro bem se dessa época, ou se um pouco depois, mas que eu já admirava pra caramba. E hoje, né, a gente vê alguns trabalhos, é uma que eu vi que eu comecei a dar piparote, velho, pra trás.
Eu lembro dessa. Foi o dia que eu vi um Davi de Michelangelo, um Davizinho de Michelangelo. lembro. Uma coisa meio cartoonizada, meio assim. toyzinho. Cara, aquilo é aquela escultura muito pirante, um negócio maravilhoso. E aí, assim, pra mim, você sempre foi um bom escultor, porque eu vejo o trabalho seus antigos e vejo os de hoje, sempre vejo grandes esculturas. Então, assim, pra mim é um caso quase que daquele... aquela coisa... Foi só uma retirada do... abriu a caixa, tava naquela lá coisa criatura escultórica. espiritual, de que, tipo assim, o cara nasceu pra isso, né? Não, né, mas isso... Eu não acredito muito em dom e tal, né? Nós somos três, então. Somos três, então. É dedicação, né, cara? Desde sempre. É estudo. Eu tenho, assim, naturalmente, talvez, uma boa percepção, assim. E isso permitia que eu fizesse um trabalho que ficasse, assim, incrível, sabe? No sentido de... meio que partindo aí pra um hiperrealismo e tal, porque eu me segurava meio que na minha percepção. Então, assim, como eu tenho boa percepção, eu construía aquilo exatamente igual que eu tava vendo. O que eu acho que mudou, assim, e tem mudado, e a tendência é mudar cada vez mais com o tempo, é eu começar, assim, a conceitualizar um pouco melhor o que eu tô fazendo e adotar novos critérios de construção. O que eu acho que, assim, que eu fazia muito no começo era meio que uma cópia fria. Era meio que copiar exatamente o que eu tô vendo. E o que eu tento fazer hoje é uma pegada um pouco diferente, assim, né? Que parte desde da construção, assim. Porque eu vejo também que você tem alguns concepts, né, próprios, assim, né, e isso é muito legal, porque o que a gente vê muito no cenário escultórico hoje da galera aí é simplesmente a cópia de um personagem alheio e tudo mais, né. Eu não tô falando muito nesse sentido, assim, de usar referência ou de copiar alguma coisa, na verdade eu gosto bastante disso, mas é a possibilidade, por exemplo, de copiar alguma coisa ali, partir de uma referência, mas ter aquele toque, assim, que parte desde, assim, da construção mesmo, que dá aquele peso diferente na peça. Eu acho que uma peça que dá pra ver aqui, eu vou até tentar achar, é um Dumbledore que eu fiz quando eu tava bem no começo mesmo, e um Dumbledore que eu fiz, eu acho que ano passado, já aplicando conceitos diferentes, assim. Mas, Henrique, diz uma coisa. Uma pergunta que fazem pra gente no nosso canal no YouTube, principalmente, quase que semanalmente, é preciso necessariamente saber desenhar para esculpir? Qual que é a sua opinião? Cara, difícil você falar isso. Então, eu tava lendo hoje um livro do Eduardo Lanteri. Sim. Falar, né, do Morelin. Sim, eu tenho ele. E, bom, bem no começo do livro ele fala, né, que o escultor, ele deve saber deve desenhar tanto bem ou mais que um pintor, né. Eu, assim, fazendo a aula lá com o Maurício, com o Takiguchi, fazendo escultura, assim, não dá pra mentir que, com certeza, você traça muito paralelo entre desenho e escultura. Mas, bom, ao mesmo tempo, tem caras, assim, que às vezes o nível do desenho é bem inferior ao nível da a qualidade geral, né? E, cara, não tenho uma opinião muito bem formada a respeito, assim. Eu acho que o desenho ajuda. Eu sou do princípio de que se você quer se tornar um mestre escultor, aí sim, você é indispensável saber desenhar e saber desenhar bem. Agora, se você quer fazer por hobby, né, final de semana em casa, aí nem tanto, você não precisa ser um grande desenhista, não. Acho que dá pra poder evoluir bastante sem o desenho. A minha opinião é que não é essencial, mas que é inegável a diferença de quem desenha bem. Sim, isso é verdade. É inegável. Não, faz sentido, é isso mesmo. Eu falo mesmo porque eu não sei desenhar nada. E eu faço, pelo menos assim, minha mãe fala que minhas esculturas são bonitas, minha mulher às vezes ela comenta que é legal também, entendeu? Mas, entendeu? E eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar nada, por isso que eu tô estagnado, tem 5 anos, eu não consigo melhorar isso. Não quer dizer também que eu não busque desenvolver esse lado. Porque é uma pergunta muito recorrente, né? Sim. O que eu acho que acontece bastante é do cara associar, por exemplo, a escultura é uma habilidade manual, como, por exemplo, tocar violão, seria, em teoria, simplesmente manual, né?
E aí, não, mas o desenho, ele também é manual, mas é uma outra mídia, é 2D, é diferente. E, na verdade, o que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de compreender é que o bom escultor, ele não tá na mão dele necessariamente, não tá na ferramenta ou no tipo de massa que ele tá usando, tá na capacidade de percepção dele, de volumes, de luz e sombra, né, de como que ele vai traduzir as referências dele ali na massa. Olha só, aproveitando que eu queria te fazer uma pergunta, porque comigo já aconteceu. Você já teve algum pedido de freela extremamente bizarro? Ou então estranho que a ponto de você ou inventar alguma desculpa ou falar, né? Teve um que eu fiz, assim, e eu não sei se é bizarro, assim, talvez hoje seja mais comum, que foi modelar o pé de um bebê. Modelar mesmo? Esculpir mesmo? A mãe lá tem um bebezinho e ela queria que eu modelasse o pezinho do bebê, entendeu? Não foi nem um live cast, não. Foi um Aí... modelado mesmo. Tipo assim, aqui, tá aqui o pé do meu filho como referência e esculpe isso aí. Oh. É isso aí. Eu tirei foto e tal e modelei, entreguei. Então. Não, porque eu já tive uns pedidos bizarros, mas bizarro mesmo, que eu tive que falar assim, amigo, eu tô muito atarefado. Pra quando que você precisa disso aí? Pra daqui a um mês. Não, infelizmente não vai dar. Porque, minha avó vai morrer semana que vem. Foram pedidos realmente bizarros. eu conto isso numa outra oportunidade, que são histórias... Não, pode contar agora, puxa uma aí, ó. Eu recebi 2 pedidos que me assustaram. Um que era uma mulher falando assim, eu gostaria que você esculpisse a mim mesma, nua. Só que no pedido ela já mandou as fotos dela nua. Então eu abri aquilo lá em casa e tal, que tanto de foto da mulher pelada pra esculpir ela mesma. E o segundo foi um cara que me fez um pedido. Esse dessa mulher nem foi tão esquisito, ele foi inusitado. Não, esquisito que eu falo assim, a pessoa não conhece você, não sabe conhece, nada, eu quero... Foi inusitado. E já manda fotos de nus, né? Apesar que hoje manda nude é tão comum, né? Já tem virou tanta tradição. gente que é à vontade com o próprio corpo, não tem vergonha disso, não. Pois não mas eu recebi um pedido uma vez, cara, acredite se quiser, e tava muito bem descrito no e-mail. Como é que chama isso? Em todos os detalhes. O briefing da peça estava muito bem feito. Que o cara queria que eu esculpisse uma senhora sentada num fogão a lenha. Primeiro que eu já achei estranho que a senhora ia, no mínimo, queimar a bunda. Não, mas sem lugar no fogão a lenha, você pode sentar que não queima. Mas tudo bem. Aí eu quero que você esculpe uma senhora sentada no fogão a lenha. Essa senhora seria a avó dele. E eu no colo dela, sendo amamentado por ela. Adulto já. Até aí, a bizarrice estava pequena. Porque ele queria... Eu pensei que era um bebê, mas não. Era ele falando assim, eu adulto, do jeito que eu sou, sentado mamando no seio da minha avó. Aí, cara, E por aí, né? Você não pode levar pro lado da piada, porque às vezes o cara tá falando sério e ele tava realmente. Mas aí eu falei que eu tava sem tempo eu espero que ele não esteja ouvindo esse podcast nesse momento. Aproveitando o esquema das esculturas inusitadas e não sei o que mais, tem uma escultura sua que eu acho legal demais. Foi uma caricatura do Sylvester Stallone. Ah, foi. É que, se não me engano, é um desenho do Jeff Stahl. Conta essa história aí, cara. Como é que você conheceu o cara? Você conversou com ele e tudo mais? Então, tinha nessa época um amigo nosso lá na ICS, que ele tava estudando caricatura, né? O Tom Araújo. E ele era muito fã desse cara aí, do Jeff Stahl, né? E aí eu vi os trabalhos desse Jeff Stahl e falei, caraca, meu, isso aí ia dar uma escultura muito legal, né? Porque o traço dele é diferente. O traço dele é diferente de tudo que se vê. Cheio de aresta, né? O traço dele. E aí a gente entrou em contato lá com ele, pediu se podia usar e tal. Fez uma live, né? Acho que deve ter gravado em algum lugar aí. Não, inclusive, eu vi essa escultura mesmo, foi através dele, não foi nem através de você. Foi que eu sigo perfil ele dele lá no Instagram, pra quem não conhece, a gente vai colocar aí também no... Perfil do caricaturista Jeff Stahl. Link na descrição deste podcast. Aí, de repente, eu vi ele comentando, falando que o escultor brasileiro, Henrique Rainha, ia esculpir um desenho dele. Henrique Queen. Aí me enchi de orgulho, fiquei extremamente feliz. Outra peça sua que é famosíssima, assim, entre a galera que discute bastante sobre escultura, é aquele... David Jones, né? David Jonesinho lá, mandando a galera ao lugar devido. Ao povo que pariu? Isso foi... Como é que surgiu essa ideia, cara? Foi uma coisa da sua cabeça mesmo? Também foi coisa lá da escola. O Rosa, né? O Thiago Rosa, que é o cara que desenhou esse David Jones aí, e ia dar um workshop lá na escola. E aí, antes disso, a gente fez um happy hour lá, e o Rosa foi lá e meio que deu uma palestrinha nesse dia.
né? Ele falou. E aí a gente teve a ideia de pegar uma pintura dele e fazer escultura, né? Qual que é o seu esquema mesmo, assim, em termos de material? Você usa... Sua pegada é mais oil clay mesmo, plastilina? Então, eu gosto, assim, de plastilina pra dar aula, eu gosto bastante, e pra fazer coisa grande, né? Pra estudo. Porque, assim, quando o aluno tá lá fazendo a peça e tal, ele vai errar bastante, assim, não tem como. E eu acho que, assim, uma massa mais flexível é melhor, porque aí a gente cria muito apego com as coisas, né? E já é fácil criar apego com uma massa mais mole. Com uma massa mais dura, que você vai ter que esquentar ali pra mexer, é pior ainda. Sim. Então eu acho que, assim, a princípio e a mérito disso tudo, eu prefiro massas mais moles mesmo. Até porque que você não adiciona mais um empecilho pro aluno ali, ou pro cara que tá tendo a primeira experiência, então, né? eu acho que é um pouquinho burocrático esse negócio de você ficar esquentando e tal, né? Quando você tá começando lá, o tempo que você faz ali 2 estudos de cabeça, por exemplo, com uma massa mais mole, você faria uma só com massa mais dura, né? Cara, pois é. O que isso tudo representa pra você? Você gosta mesmo, né? Você vive disso, você gosta de esculpir. Alguma vez você já passou por um momento de querer parar, de desistir, cara? Ah, cara... Não, cara, eu tenho dia sim, dia não. Assim, mas eu não sei se eu cheguei a pensar em desistir, assim. Porque, assim, por eu ter tido essa sorte e tal, de dar aula lá no ICS e tal... Então eu consigo me manter ali pelo menos com as aulas, né? Só que assim, eu percebo que se, por exemplo, eu fosse viver só de freela mesmo, ia ser difícil. Mais apertado. Ia ser um negócio complicado. Diz uma coisa, esse ano você teve lá na Jim Clay pro curso lá com o Alex, lá na coisa lá? Sim, eu fui. O Alex, cara, eu admiro demais o Alex, assim, né? É um puta do escultor, né? Pra mim, ele é um dos melhores aí do mundo, até. E aí, assim, eu lembro que lá, quando eu ainda era aluno na ICS, ele deu um workshop lá na ICS. Deu 2 workshops, um de orc e um de anão, eu participei dos 2. Era uma semana cada um. Aí eu conheci ele, assim, já, gostei muito dele, assim, da pessoa. E o trampo dele, que é absurdo, né? E, cara, diz uma coisa, quem são aí, ou quem foram as suas maiores influências quando você começou a esculpir, quando você resolveu dar esse saltinho do desenho pra escultura? O principal aí foi o Fernando, né, que era que dava aula de Fernando Gomes, fala Fernando Gomes, né? Todo mundo sai da matriz Alex Oliver, né? Então, tipo, o Alex é tipo a nave-mãe, assim, e aí, assim, o Fernando trabalhou com o Alex, né? E aí eu meio que ali tava junto do Fernando. Conheci o Alex, como eu falei nesse workshop, então ele também foi uma referência, assim. Uma coisa interessante é que toda vez que você vai para um lado de alguém extremamente referência, tem um dedo do Alex no meio. Sim, cara, é impressionante. Brasil, é impressionante. Os melhores. Só eu que inclusive sou um dos melhores também do Brasil, e até hoje não tive essa oportunidade. E o único curso que eu fiz por aqui foi um curso de humildade que eu fiz aqui em Belo Horizonte. Não, e os cursos, os caras de 3D, meu, você fala com os caras de 3D, todo mundo. Mas tem mais alguém além do Sim, Aston? Isso foram eles que meio que me introduziram, né? Tem os caras que eu gosto bastante. De alguns caras atuais, assim, que eu posso citar. Eu gosto muito do Kent Melton, Tony Cipriano também, do Cartoon. Absurdo, Tony Cipriano. Aí, cara, os caras de make-up, aí, Rick Baker, Stan Winston, Newman, esses caras atuais, assim, né, dessas áreas, assim, que a gente tem hoje. E dos grandes mestres? Aí, assim, cara, os grandes mestres são os caras que eu mais admiro mesmo, assim. Até porque Henrique Rodin Rainha não é pra qualquer um. Você viu que modéstia, não? Exatamente. Você fez a mesma escola de umidade que eu. Eu acho que esses caras, assim, você não encontra mais coisa parecida hoje. Os caras que eu mais admiro, o Bernini, ali do Barroco. Da mesma época ali do Barroco, tem um cara que é menos conhecido, que chama Alessandro Algardi, que eu gosto bastante também. Aí, assim, Renascimento, o Michelangelo, né? O próprio Donatello, acho legal. Os gregos, Fídias, o Praxíteles, esse Praxíteles é bem legal. Isso é legal porque mostra que você é um cara que estuda mesmo, né? Ah, cara, eu gosto muito. Eu tento dividir É porque eu tento dividir 3 partes, assim. A parte mais de trabalho mesmo, profissional. Então eu dedico um período do dia ali a fazer trabalho, produzir coisa pra postar, ou freela que eu pego e tal. Tem uma parte do dia que aí eu dedico a estudar.
E essa parte de estudo, eu tento dividir da prática, né, que é realmente fazer, desenhar, esculpir, com leitura, né. Eu gosto bastante de ler e eu acho que é bem importante. Eu acho que esses caras, assim, são uma fonte inesgotável mesmo, cara. Quanto mais, assim, eu estudo, esses caras mais eu vejo que eu não sei de merda nenhuma que, tipo... o que mais me impressiona é o fato de muitos deles serem tão fora do nosso tempo e ainda tão serem superiores exatamente, né, que se faz serem tão grandes mestres e ensinarem ainda. É o que faz valer essa maestria mesmo, é exatamente isso, é o cara ser atemporal, né? E tá aí pra você que acha que o Henrique Rainha é um cara que nasceu com o dom, tá aí, ó, a prova de que o cara estuda mesmo, o cara pratica, o cara esculpe. Então não é dom não, viu, meu amigo? É muita dedicação realmente. Com certeza. Voltando aos caras, assim, que eu gosto, então... Eu acho que aí, assim, tem uns caras do século XIX, né? Acho bem legal. O Rodin, né? Que o Nelson Claro, Rodin. Na época do Rodin tem um outro cara, assim, que vale a pena dar uma olhada, que é o Medardo Rosso. É loucura, me dá medo os negócios que ele faz. Tem um retratista que é o Rudon, não é Rodin, é Rudon com H. Rudon é o primo dele, do Rodin, que vivia na casa do lado, menos recursos. Do tio que teve inveja do nome Rodando, né? Que o irmão dele colocou, eu que queria colocar e tal. É que ele é um pouco anterior, assim, ao Rodin, né? Ah, então é o contrário. É o pai do Rodin que é o invejoso. E o Carpo. Qual que é o setup que você usa aí? Você tem uma mesinha que você trabalha com sentado, em pé? Porque tem gente que trabalha em pé, com aquele suporte e tal. Como é que é seu setup aí de trabalho? Cara, eu tento começar a peça em pé, a parte que eu tava falando, né, a parte estrutural, né, a parte da blocagem. Eu acho que fica uma visão bem mais abrangente, assim, né, então você põe lá no tripé, trabalha em pé, e aí, assim, além, né, de você conseguir se movimentar, né, você abaixa, vê de baixo, você sobe, desce ali o tripé, essa dinâmica, né, de movimento, tanto de tirar a peça como de movimentar seu próprio corpo ali para enxergar o máximo de ângulos possível. E também você ter essa dinâmica aí de se afastar da peça e ver o todo. Né? Acho que isso é muito importante. Eu sempre falo para os alunos, assim, você não focar muito na parte, assim, não se perder na parte. Tenta manter sempre no todo. Então você se afasta da peça e enxerga o geral, enxerga o shape, enxerga o todo da peça para ver se está funcionando, né? E aí eu acho que quando você está trabalhando em pé, nesse sentido, é bem melhor. Só que assim, nessa parte estrutural, e aí também começa do M a coluna, eu sento. E aí assim, parte de volume menor, detalhamento, aí eu sento mesmo. A gente aqui também aconselha muito a grande parte do momento de esculpir a fazer em pé, por causa da visão. E uma coisa que eu acho que é importante de você esculpir em pé é que esculpir em pé te obriga a parar em algum momento. Né? Porque você precisa dar uma descansada. E quando você está sentado, né, você vai embora, não vê a hora passar e começa a dar aquele problema de virar o corcunda de Notre Dame, umas tendinites. Virar cracudo. Porque você não descansa de jeito nenhum, né, cara? Virar cracudo, como diz Mário Pitanguia, virar um cracudo lá da escultura. Um outro benefício, né, disso que eu tô falando é porque o fato de você estar trabalhando em pé, ele te cansa, ele te força a se afastar da peça, sentar, dar uma descansada em outro canto, que te força bem ou mal ali, é o fresh eye, né? Henrique, qual seria a sua dica, a sua orientação aí para quem nunca teve contato com escultura, o cara que tá querendo começar, que tá descobrindo vídeos de escultura lá no YouTube, conheceu talvez a Claytrix no YouTube? Que orientação que você dá para esse pessoal? Por onde começar? Qual o tamanho de peça que ele tem que fazer? Que tipo de massa? Como é que é? O que você recomenda enquanto professor aí? Acho que a dica é igual a do ET Bilu, né? Que busca conhecimento. Busquem conhecimento. Mas falando sério agora, eu acho que tem essa parte aí inicial, né, que eu acho que é fundamental, que é você se informar a respeito de material, ver quais são os melhores materiais ali para você
desenvolver as peças, porque às vezes eu vejo que o pessoal fica muito tempo ali tentando achar, patinando, o material assim, perfeito. Né, um material às vezes que não possibilita o máximo ali da pessoa trabalhar, mas eu acho que isso é meio que um pré-requisito básico, assim, que dá pra encontrar aí na internet e tal, informação desse tipo, né? E aí, partindo disso, eu indico, assim, estudo de anatomia no começo, assim, de tudo, né? Estudar os ossos, né? A musculatura, eu acho que é bem importante como ponto de partida. É uma coisa que você vai continuar estudando o resto da vida e tal. Você buscar conceitos também, eu acho que é interessante, assim, dentro do que você tiver aí de possibilidades, seja vendo vídeo ou através de livros mesmo, você buscar algo que te indique, assim, qual a melhor maneira de você construir algo. Tentar andar no caminho das pedras que os outros já passaram para que você não tenha que reinventar a roda e perder tempo com isso. Porque às vezes a gente fica se debatendo muito ali com questões que muitas vezes já foram até resolvidas. Né? Sim, é verdade, isso é verdade. Muita gente às vezes fica lá, não, mas eu quero uma receita de massa, que eu quero fazer a minha massa, e aí eu quero, né, eu vou fazer as minhas próprias ferramentas, eu não sei nada, não sei esculpir, não sei nada, eu quero fazer minha ferramenta, como é que tem alguma... O que você acha da caneta Bic, Durepox e Clips? Você acha que é uma coisa legal? Então... Exatamente, caneta Bic, Durepox. É isso mesmo. E aí, assim, partindo disso aí, eu acho que é estudar bastante, né? Bom, acho que tem a ver também um pouco com não sei se quem falou, foi o Igor ou o Ricardo, no comecinho, se você vai levar como vida, assim mesmo, ou se você vai fazer por hobby. Se você, mesmo fazendo por hobby, eu acho que é importante, né? Você ter essa bagagem, esse conhecimento aí de anatomia, pra você construir algo ali sólido, né? Incrível. E você acha que estudar sozinho ou estudar como um profissional, a orientação de um profissional, tem muita diferença? Sem dúvida, sim. Pode ser que, por exemplo, você, para descobrir alguma coisa, fique 2 anos ali se debatendo e chegue naquilo. E o que, de repente, um cara com um dia ali, ele te ensina aquilo, porque ele já passou por aquilo e ele já vai saber te ensinar. Então acho que é interessante, se você tiver a possibilidade de fazer um curso bom, com um bom profissional, é bem melhor, com certeza. Eu vejo lá pelo Takiguchi, né, que eu faço a aula de desenho. Cara, tem coisas que ele fala, assim, que eu acho que eu ia ficar a vida inteira e não ia descobrir aquilo lá sozinho. Você estar nos ombros, né, de um mestre de gigantes, né, estar no ombro de um gigante, realmente te permite ver muito mais longe do que se você estivesse caminhando sozinho, né, sem conhecimento, sem experiência, com os próprios pés ali. Sem dúvida. E assim, a gente cai muito em vício, né? Exato, Ego, etc. Principalmente ego, né, cara? E questões de postura mesmo. E quando tem alguém pra te indicar, te falar isso, te apontar isso, é bem melhor, bem mais fácil. Né? E aí, assim, você tem que se conhecer muito bem pra entender o que você tá fazendo ali e ver o que você precisa mudar pra mudar o seu trabalho. Descobrir até a sua própria identidade naquilo, né? Porque tem toda uma impressão digital o trabalho de cada um. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que aparece por tabela, sabe? Você estuda fundamentos, você se dedica, e você continua, e nessa busca vai surgindo o seu estilo, né? Porque eu vejo que muita gente, assim, já logo de cara está muito preocupada em desenvolver o estilo. Assim. E eu acho que isso, assim, é uma coisa muito lá pra frente, sabe? O desenvolver estilo já tá com peça final, né? O cara acabou de comprar massa e 2 estecas e quer saber como é que pinta pra poder né, já deixar na estante. Exatamente. E tem muita coisa, assim, que tá por baixo, assim, que tá antes de você começar a se preocupar com isso, né? Cara, eu ficaria aqui mais umas 2, 3 horas conversando contigo facilmente. Fácil. Com certeza, eu queria Vamos ver se a gente banca um dia pra você vir passar o final de semana aqui em BH. Pois é. Ou nós vamos conhecer aí Barigui do Sul, como é que chama aí o negócio? Como é que chama a cidade? Você tá em Belo Horizonte, né?
Em Belo Horizonte, é. Tem uma tia que ela se mudou pra aí, talvez eu vá pra aí em breve. Opa, no dia que você quiser, a gente te pega no aeroporto, levamos você pra casa da sua tia, depois trazemos você aqui. Exatamente, te alimentamos, te levamos pra alimentamos, a gente só não dá banho, mas levamos pra É. passear, a gente vai contigo onde você quiser aqui. Não, mas vai ser um prazer realmente, cara. Por favor, quando vier a Belo Horizonte, não... Ou se quiser, não Esqueça precisa ser de, quando né? vier pra cá, não. Se você quiser vir pra cá, só liga pra gente e fala assim, galera, eu tô afim de ir pra BH. Acabou, beleza, pode vir. Pô, legal. Companhia e carro pra cima e pra baixo, você vai Não, ter. e aí a gente faz uma jam session total de esculturas aqui. Porra, a gente faz Ia uma ser uma live. coisa legal, uma live. Pois é. Olha, Mas cara, eu queria te dizer assim, né? Primeiro te agradecer muito aí pela sua gentileza, pela sua disponibilidade em conversar com a gente aqui. Dizer que a gente te respeita muito, eu sou muito fã do teu trabalho mesmo. Exatamente, eu também. Uma grande referência de Admiradores. pessoa, uma grande referência de Agora mais profissional. ainda, né? A gente não mais tinha ainda, conversado porque contigo. né, Henrique Rainha super mega reservado e eu Super admiro simpático isso, porque também. eu não consigo ser desse jeito. Cara, muito obrigado mesmo, assim, parabéns pelo seu bom trabalho. Galera que tiver em São Paulo, quem não tiver também, o curso na ICS com o Henrique Rainha vale a pena demais, né? Dá um pulo lá, pelo menos pra conhecer o Eu vou cara, falar igual o tá? Silvio Santos, eu não fiz, mas a minha mulher fez. Silvio Tô brincando, Santos do mas, cara, Nordeste. Ah, você vem pra ICS? Aí, ó. Foi muito legal conhecer aí bastante da sua história, da sua pessoa um pouquinho mais, e a gente vai ter oportunidades futuras aí, com certeza, não tão futuras assim, o mais breve possível, de fazer novos bate-papos. Conversar pessoalmente, organizar umas É. coisas assim. Valeu demais, cara. Pô, eu que agradeço aí vocês terem me chamado aí. Fico bem feliz. Obrigado aí pelos elogios. E Henrique, pro pessoal que quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, das tuas peças, onde é que tá a sua presença online? Um portfólio, alguma coisa assim, um Facebook, um ArtStation, como é que é? Então, tô no Facebook lá, né? Tem a minha página e o meu perfil pessoal. Eu posto nos dois, né? Normalmente eu posto no meu perfil e compartilho na minha página depois. Henrique Rainha. Entendi. Acho que só tem eu aí com esse nome. Beleza, eu vou catar a sua página lá e vou facilitar a vida para as criaturas escultóricas que estão ouvindo a gente aqui. O endereço é claytrix.me/Henrique Rainha. Você já vai cair na página dele lá que você pode dar um curtir e ver todos os trabalhos que ele publica lá mensalmente. Tem o meu Instagram. Aí no Instagram, assim, eu posto alguns estudos também, que eu normalmente, que às vezes não posto, acabo não postando no Facebook. Ah, legal. Coisas além do trabalho, mais estudos, né? Tem algumas coisas de desenho lá que eu posto, alguns estudos. O meu site também, henriquerainha.com, e o ArtStation, henriquerainha.artstation.com também. Massa demais, cara. Maravilha. Massa demais. Que São Clemente te abençoe e te Eu mantenha. não sei se você conhece, um dia a gente te converte pro Pra religião do São São Clementismo. É. É uma religião bem legal, assim. Vai fazer muito ololô pra você até você se converter. Mas se bem que ele provavelmente já é um devoto de São Clemente. Só não sabe disso. Só não sabe disso, exatamente. Henrique, valeu demais, cara. Muito obrigado por você ter aceitado assim esse pedido de última hora. Pô, legal. Maravilha. Ficamos por aqui e acompanha aí a Claytrix. Semana que vem tem mais assunto bacana em podcast pra vocês. Na semana que vem nós vamos finalmente revelar o nome deste podcast que passou 3 episódios aí, ó, sem nome, tá no mundo aí sem nada, sem ter a sua própria carteirinha de identidade. Então a partir da semana que vem estamos de volta já com o podcast devidamente batizado. Nomeado. Então tá bom, criaturas escultóricas, por hoje é só, vamos ficando por aqui e Até mais. até a próxima.